com a presença aí do Diácono William, que tem também faz parte dessa programação. Muito bem, meus irmãos, um espaço de louvor e já voltamos com a palavra de Deus. Noite ou dia eu te seguirei, mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus a minha frente está. Norte ou sul, noite ou dia eu te seguirei, mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus a minha frente está. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe. Que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo. Deus a minha frente está. Muito bem, graças a Deus, está esse louvor abençoado aí, demonstrando para nós que devemos dar sempre atenção à vontade do Pai, à vontade de Deus. Eu sempre lembro que o cristão, vez ou outra, precisa estar atento a esse tema, a vontade de Deus, a vontade do Pai na sua vida, a vontade dele em nossas vidas, a vontade de Deus para a nossa igreja. E o tema hoje que eu separei aqui, pela graça de Deus, é esse tema. Então eu quero ler aqui no Salmo 143, você que está nos acompanhando, se possível, acompanhar a leitura desses versículos do Salmo 143, versículo 8, 9 e 10, que diz assim:
o nosso irmão Davi falando: faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Versículo 9: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. E ainda o versículo 10 que diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Grande Deus e Pai, tenho lido agora esta palavra, esses versículos, ó Pai, do Salmo 143, e nessa oração, Pai querido, realmente eu peço ao Senhor que a tua vontade seja expressa em nossas vidas, meu Pai. Deus amado, abençoe, Pai querido, aqui no estúdio da Rádio Remissão, a minha vida, ali do outro lado, meu filho Gessé. Abençoe, Pai amado, cada ouvinte que está acompanhando essa programação, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa falar em nossos corações, onde quer que esteja alguém que seja alcançado por esta palavra, Pai querido. O teu Espírito Santo encontre liberdade nesta vida, Pai, para ouvir com atenção, com desejo a tua palavra. Eu oro, Pai querido, agradecido e crendo em o nome de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Graças a Deus. Eu quero lembrar que esse tema, a vontade de Deus, sempre será um tema bastante profundo, é também em certos momentos um tema controverso, um tema que ele vai acalentar discussões, pensamentos diferentes, entendimento diferentes sobre a vontade de Deus. Porque alguém pode falar nesse instante, alguém que está ouvindo essa palavra, pode estar pensando dessa forma: mas eu estou sofrendo, eu estou em angústia, eu estou atribulado, eu estou entristecido, eu estou abatido, eu estou fraco na fé. Será essa a vontade de Deus para a minha vida? Alguém pode dizer: eu estou feliz, estou contente, eu estou me sentindo vitorioso, eu estou me sentindo uma pessoa agradecida a Deus. Será essa a vontade de Deus para a minha vida? Então, a palavra de Deus vai mostrar para nós em diversos temas, em diversos momentos, que a vontade de Deus, os planos de Deus sempre serão soberanos, mesmo quando nós passamos por dificuldade, mesmo quando nós passamos por lutas, por privações, sempre a vontade de Deus vai ser soberana. Muitas vezes é difícil de entender, mas sempre será soberana. Então, como introdução a essa mensagem, eu lembro que aqui no Salmo 143, Salmo de Davi, ele é uma súplica, é uma oração que Davi faz, pedindo a Deus a libertação da perseguição dos seus inimigos. Tanto é que o versículo 9, que lemos aqui, ele fala: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Então, comentaristas dizem que o salmista Davi está orando a Deus nesse salmo, pedindo o livramento dos seus inimigos que o perseguiam. Ao mesmo tempo, que é o tema da nossa mensagem, ele expressa a vontade dele, né, de sempre estar fazendo a vontade de Deus, não importa a circunstância que seja. Por isso ele fala no versículo 8: faze-me, Senhor, ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti eu confio. E no versículo 10 ele fala: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano.
Então, mesmo sendo ele perseguido por inimigos, ele não queria sair da vontade de Deus. Ele queria fazer onde quer que fosse, onde quer que estivesse, na situação que ele estivesse, ele queria sempre fazer a vontade de Deus, ser guiado por Deus nos seus caminhos. Pela manhã já sentir a graça de Deus e demonstrar todo dia a confiança que ele tinha no Senhor, elevar a sua alma a Deus. Por isso que Davi também era antes conhecido, primeiro de tudo conhecido como salmista, desde a sua tenra idade. Muito bem, para a gente poder acordar pela manhã e fazer como Davi fez, expressar o desejo de confiar em Deus, sentir a graça de Deus e dizer: Senhor, hoje estou começando o meu dia, que a tua vontade seja soberana na minha vida. E lá no decorrer do dia nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por tribulações, né? Alguém nos afronta, mas devemos lembrar que a vontade de Deus sempre será soberana em nossas vidas. Então veja, eu quero trazer um exemplo aqui nessa mensagem sobre a vontade de Deus na vida de 3 jovens. Estou falando do livro de Daniel, no capítulo de número 3, não é? Quando Daniel, ele agora não mais Daniel, porque o nome dele havia sido mudado, não é? O nome deles havia sido mudado. Havia ali então os nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 eu quero separar. Esses 3 aqui como exemplo. Não Daniel no momento. Mas veja, esses 3 moços, eles são colocados frente a uma tribulação, eu diria. Porque um pouco antes, no capítulo 2, Daniel é usado por Deus em oração junto com esses 3 jovens, para orarem a Deus, para que Deus revelasse o sonho de Nabucodonosor. E a Bíblia vai dizer para nós no capítulo 2 que Deus revela o sonho do Nabucodonosor. Eles são levados à presença do rei Nabucodonosor. Daniel interpreta o sonho, conta ao rei exatamente como foi o sonho. E aí, eles são elevados a posições de destaque, não é? São colocados entre os príncipes. E Daniel é colocado no palácio do rei, próximo do rei. E com essa ascensão deles no reino de Nabucodonosor, gerou a ira dos demais príncipes, os demais príncipes dos caldeus. Eles ficaram irados pela honra que o rei Nabucodonosor deu a Daniel e os seus 3 amigos. E aí, eles influenciaram o rei Nabucodonosor a fazer uma estátua e escrever um decretar que no exato momento em que os músicos louvassem, os músicos tocassem instrumentos, era o momento de adorar aquela estátua que o rei Nabucodonosor havia mandado fazer. E aí, todo o joelho tinha que se dobrar perante aquela imagem que o rei havia mandado fazer. E é claro que esses jovens, Daniel e os demais, não se dobraram àquela estátua, não dobraram seus joelhos em adoração àquela imagem feita por aquele rei Nabucodonosor. Era exatamente isso que os inimigos deles queriam que eles fizessem, que eles não adorassem aquela estátua. Então, devido a isso, eles foram até o rei e disseram: ora, rei, segundo o teu decreto, quem não adorasse a estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente. E há entre nós alguns judeus, não é? Aqueles que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti,
a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Mesaque, Sadraque e Abednego, que foram trazidos à presença do rei, e disse eles: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora vocês estão dispostos, diz ele, quando se tocarem as buzinas, vocês vão se prostrar e adorar a imagem que fiz, porém, se não o fizerdes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E olha só a pergunta do rei Nabucodonosor: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A arrogância do rei Nabucodonosor nessa pergunta. Veja agora, irmãos, a resposta deles. A resposta deles vai expressar exatamente a vontade de Deus. Essa confiança que eles tinham em Deus agora é a resposta que eles agora vão dar ao rei Nabucodonosor. Disseram assim: ó Nabucodonosor, quanto a isso não é necessário de vos responder. Se nosso Deus, versículo 17, capítulo 13 de Daniel, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Agora, meus irmãos, eles expressam nessa palavra exatamente a vontade de Deus. Se a vontade de Deus fosse livrá-los, Deus livraria da fornalha e das mãos do rei Nabucodonosor. Se a vontade de Deus não fosse de livrá-los, não importa, eles continuariam servindo a Deus da mesma forma. Eles pereceriam na fornalha ardente. Mas expressam claramente: nós não adoraremos a vossa imagem. Estamos agora, a nossa vida está debaixo da vontade de Deus. Então eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã que nos acompanha, qual será a nossa coragem perante as dificuldades que nos sobrevêm, de expressarmos a nossa alegria de servir a Deus debaixo da sua vontade, mesmo passando lutas, ameaças, mesmo sendo ameaçados como eles foram pelo rei Nabucodonosor. Sabiam eles que não haveria como escapar da fornalha, a fornalha ardente, que era uma ameaça real do Nabucodonosor. Então o versículo 19 vai falar que o rei Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornou o seu aspecto do seu rosto contra os 3 jovens e deu ordem que a fornalha fosse acesa e com 7 vezes mais calor do que era o costume. A ira dele foi tão grande que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ainda, se não fosse suficiente isso, mandou que aqueles homens, aqueles 3 jovens, fossem amarrados fortemente e aí sim lançados na fornalha de fogo ardente. E assim foi. Aqueles 3 jovens foram amarrados fortemente, foram lançados na fornalha. Segundo a Bíblia, tão quente era a fornalha que aqueles que os lançaram morreram queimados. E a Bíblia diz para nós que quando eles caem lá dentro daquela fornalha, o rei olha lá de cima e observa que agora não havia somente 3, mas havia 4 homens dentro daquela fornalha. E o rei olha lá de cima e vê 4 homens não atados, mas livres.
passeando dentro da fornalha, não queimados, destruídos, mas caminhando dentro da fornalha. Então a Bíblia vai dizer para nós no versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então chegou o rei Nabucodonosor à porta da fornalha, sob maneira acesa, e falou e disse: Cedraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Muito bem, meus irmãos, veja. A vontade de Deus aqui expressa nessa passagem é mostrar para o Nabucodonosor que ele era nada. Que debaixo da potente e poderosa mão de Deus, o Nabucodonosor, que havia perguntado antes: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Na frase que lemos aqui no versículo de número 15, a palavra Deus aparece na letra minúscula, porque na mente do Nabucodonosor, o Deus que ele se referia era um Deus feito por mãos humanas, era um Deus baseado em imagens, feito de pedra, de ouro, de madeira. Não era o Deus Altíssimo, ele não estava se referindo ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não estava se referindo àquele Deus que poderia sim andar no meio do fogo, passear no meio do fogo, juntamente com seus servos fiéis. Agora, ele chama para fora livre aqueles 3 jovens que se negaram a adorar a sua imagem, continuando firmes, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Então eu quero lembrar que vale a pena a gente se manter firme debaixo da vontade do nosso Deus Todo-Poderoso, que não somente dá o livramento, como deu aos 3, os livrou da morte. Ele quebra o jugo de Nabucodonosor, coloca por terra, não é, aquela arrogância que havia no coração de Nabucodonosor. Tanto é que no versículo de número 28 ele fala: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse testemunho desse homem, desse rei Nabucodonosor, que foi quebrado a sua altivez, foi posto por terra. Então eu quero nesta ocasião encerrar essa breve mensagem. Eu falei aqui que hoje estou dando a introdução a esta mensagem sobre a suprema vontade de Deus, para que você, meu irmão, e eu e nós possamos entender que a vontade de Deus para a nossa vida sempre será soberana. Deus queria mostrar para Nabucodonosor o seu poderio, a sua graça e a sua força, quebrando a altivez do rei. Deus queria mostrar para o rei Nabucodonosor e para nós que vale a pena sermos fiéis ao único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, assim como fizeram aqueles 3 jovens e foram livres. Você, meu irmão, fiquemos firmes servindo a Deus sempre, sempre, não importa as circunstâncias, que a vontade de Deus seja sempre soberana sobre nós. Na próxima semana, eu quero voltar aqui num texto que ele acontece na Bíblia Sagrada, está escrito antes lá no livro do Esdras, mas que acontece depois da história de Daniel, posterior ao rei Nabucodonosor, posterior ao rei Dário e no tempo do rei Artaxerxes. Nós vamos entender na semana que vem, mais uma vez, um pouco sobre a vontade de Deus. Deus usando homens que não eram do seu povo, que não fazia parte do povo da promessa, mas homens que puderam viver, entender e aceitar a suprema vontade de Deus. Lá no livro de Esdras,
Nós vamos falar um pouquinho no capítulo 7, no capítulo 8, que o rei Artaxerxes, ele se dobra à vontade de Deus e dá ordens para que se cumpram os desígnios e a vontade de Deus na vida deles. Até lá, meus irmãos, que Deus abençoe você através dessa palavra e aceite sempre a vontade de Deus com sabedoria e com humildade em nome de Jesus.